Novembro de 1989. No interior profundo de uma fortaleza de concreto nos arredores de Pretória, África do Sul, um engenheiro sénior recebe uma ordem que desafia a lógica militar e altera o curso da história nuclear. A diretriz é curta, impressa em papel timbrado oficial e assinada pelo novo presidente I.F.W. de Klerk. O comando é absoluto: desmantelar cada arma nuclear, destruir toda a documentação técnica, derreter os núcleos de urânio, apagar o rastro de décadas de trabalho. Mas aqui reside a contradição que define este momento. A África do Sul acabara de aperfeiçoar um dos programas de armas nucleares mais eficientes e económicos da história. Enquanto as superpotências queimavam trilhões em infraestruturas faraónicas, uma nação isolada, sob embargo internacional, construiu um arsenal funcional de 7 dispositivos por aproximadamente 800 milhões de randes, cerca de 400 a 500 milhões de dólares na época. Para colocar em perspectiva, o projeto Manhattan custou mais de 20 bilhões de dólares em valores corrigidos. O programa sul-africano consumiu menos de 1% do seu orçamento total de defesa ao longo de 2 décadas. 6 bombas prontas para o campo de batalha repousavam em cofres de alta segurança. A 7ª estava em montagem final. E agora, o comando não era para escondê-las de inspetores ou vendê-las a compradores desesperados por bilhões. Era para fazê-las deixar de existir, como se nunca tivessem passado de um delírio. Quando os inspetores internacionais da Agência Internacional de Energia Atômica chegassem 2 anos depois, enfrentariam um mistério de engenharia sem precedentes. Como verificar o que não existe mais? Como provar que um país construiu bombas sem ver as bombas? Esta não é uma história de moralidade, mas de um triunfo técnico improvável, nascido da necessidade e do isolamento extremo. A história começa 30 anos antes, em 1960, em uma extensão de pastagens vazias a 25 km a oeste de Pretória. O Conselho de Energia Atômica da África do Sul lança as bases do que chama publicamente de Centro de Pesquisa Nuclear Pacífica. Batiza um local de Pelindaba. Na língua Zulu, o nome significa "o assunto está encerrado" ou "sobre isso não falamos". A profecia estava selada. O desafio de engenharia era monumental. A África do Sul possuía reservas massivas de urânio bruto. Mais de 40 mil toneladas haviam sido exportadas para os IUA e Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Yellow Cake, concentrado de urânio, é inútil para armas. Ele contém apenas 0,7% do isótopo físsil urânio-235. Para uma bomba, você precisa de enriquecimento de pelo menos 80%. O problema técnico intransponível? Todas as tecnologias de enriquecimento, centrífugas de gás, difusão gasosa ou separação eletromagnética eram segredos de Estado guardados a 7 chaves pelas potências nucleares. Centrífugas exigiam rolamentos de precisão e fibra de carbono que a África do Sul não podia importar. Difusão gasosa exigia milhares de estágios e fábricas do tamanho de cidades, além de uma rede elétrica que o país não possuía. Em 1967, cientistas sul-africanos propuseram algo radical, um processo de enriquecimento aerodinâmico usando tecnologia de parede estacionária. Visualize a cena: gás hexafluoreto de urânio, UF6, misturado com hidrogênio, é injetado em pequenos tubos fixos a velocidades supersônicas. A curvatura do tubo cria forças centrífugas violentas que separam os isótopos, baseando-se na minúscula diferença de massa entre o U-238 e o U-235. Os átomos mais pesados são lançados contra a parede externa, enquanto o precioso U-235 permanece no centro. A genialidade desta abordagem residia na simplificação da manufatura. Em vez de centrífugas de rotação ultra-rápida que exigiam materiais exóticos para não explodirem sob estresse mecânico, os sul-africanos usaram tubos estacionários. O desafio mudou da mecânica de alta precisão para a produção em massa e dinâmica de fluidos. Cada elemento de separação media apenas centímetros. Contudo, a física impunha um preço. Cada tubo fornecia um ganho de enriquecimento ínfimo, cerca de 1,1 vezes a concentração de entrada. Para chegar ao grau de armamento, o urânio precisava passar por milhares desses elementos em série, uma cascata. Em 1970, em um armazém convertido em Pretória, os testes provaram que o conceito funcionava. Nascia a UKOR, Uranium Enrichment Corporation, e a construção da planta Y em Valindaba. O nome, desta vez, era ainda mais sombrio:
Sobre isso não falamos absolutamente nada. Em março de 1974, a planta Y estava em construção febril. Milhares de tubos separadores estavam sendo instalados. Foi então que surgiu o obstáculo que quase enterrou o programa: a vedação do eixo. O hexafluoreto de urânio é um dos gases mais corrosivos e traiçoeiros conhecidos pela ciência. Ele reage instantaneamente com a umidade do ar para formar ácido fluorídrico, que devora selos de borracha e metal em questão de horas. Nos pontos onde os eixos dos compressores entravam nas câmaras de gás, a rotação criava lacunas microscópicas. Vazamentos significavam falha catastrófica e contaminação letal. A África do Sul tentou importar selos especializados da Europa via rotas clandestinas, mas as remessas foram interceptadas por serviços de inteligência. O mundo estava fechando as portas. O que eles não podiam comprar, teriam que inventar do zero em uma garagem glorificada no Highveld. Engenheiros mecânicos passaram meses testando polímeros fluorados e acoplamentos magnéticos caríssimos, sem sucesso. A solução final foi um híbrido, selos de face mecânica de materiais tratados, apoiados por um sistema de gás tampão que criava uma pressão positiva, impedindo fisicamente que o UF6 escapasse. Funcionou, mas a vitória técnica veio acompanhada de um aviso. Em 1975, os EUA cancelaram todo o envio de combustível nuclear para a África do Sul. O isolamento era total. A planta Y finalmente entrou em operação total em 1977, mas com uma eficiência menor do que o planejado. Produzia cerca de 10.000 unidades de trabalho de separação, SWU, por ano. Era o suficiente para produzir urânio para uma bomba a cada 6 meses. O arsenal seria pequeno, mas real. O próximo desafio, no entanto, era transformar gás em um objeto sólido, a metalurgia do apocalipse. Abril de 1982. No interior do edifício Cantron Circle, uma estrutura sem janelas oculta dentro do complexo de testes de veículos de Gerotech, a oeste de Pretória, um metalúrgico observa através de um vidro blindado. Ele segura uma pinça de precisão. Diante dele, um projétil de urânio metálico está sendo pesado. O mostrador digital estabiliza. A precisão é de 0,1 gramas. Este pedaço de metal fosco e extremamente pesado não é apenas um componente mecânico. É o resultado de uma batalha épica contra a química e a física dos materiais. Converter o gás hexafluoreto de urânio, UF6, em um sólido metálico estável é um dos processos mais perigosos e tecnicamente exigentes da engenharia nuclear. O problema? O urânio metálico é pirofórico. Ele entra em combustão espontânea em contacto com o ar quando em forma de pó ou a paras finas. Além disso, ele é quimicamente agressivo, reagindo violentamente com oxigênio e umidade em altas temperaturas, o que pode criar impurezas que arruinariam a fissão. A solução sul-africana foi um processo de múltiplos estágios, desenvolvido na obscuridade de Pelindaba. Primeiro, o gás UF6 era quimicamente reduzido a tetrafluoreto de urânio, UF4, um pó verde conhecido como sal verde. Em seguida, esse pó era misturado com cálcio metálico em um cadinho selado e submetido a uma redução metalotérmica sob a atmosfera de gás inerte. O resultado era um Regulus, um lingote bruto de urânio que precisava ser fundido novamente em vácuo para atingir a densidade teórica máxima de 19,05 gramas por centímetro cúbico. O desafio da usinagem de precisão. Uma vez obtido o metal puro, surgia o pesadelo da manufatura. O urânio é 19 vezes mais pesado que a água e possui propriedades mecânicas singulares. É denso como o ouro, mas sua usinagem é comparável à do aço inoxidável endurecido, com a agravante de que cada partícula removida é um risco de incêndio e um perigo radiológico. Os engenheiros do complexo Circle tiveram que desenvolver ferramentas de corte customizadas e sistemas de refrigeração por fluxo contínuo de argônio. Eles operavam tornos industriais modificados para garantir que as tolerâncias dimensionais fossem medidas em micrômetros. Qualquer variação na geometria do projétil ou do alvo poderia causar um yaw, guinada, durante o disparo, resultando em uma montagem incompleta da massa crítica e um fizzle, uma explosão pífia, que apenas espalharia material radioativo sem atingir o rendimento nuclear. A arquitetura da arma. Por que o tipo canhão?
Enquanto os EUA e a URSS focavam em designs de implosão sofisticados, usando lentes de explosivos de alta velocidade para comprimir um núcleo do plutónio, a África do Sul tomou uma decisão pragmática de engenharia. O design de canhão, gun type, similar à bomba Little Boy de Hiroshima. Característica: design de implosão, design de canhão, sul-africano. Material físsil: plutônio 239 ou U-235, urânio altamente enriquecido, HEU. Complexidade altíssima, eletrónica de microsegundos, moderada, balística interna básica. Confiabilidade: requer testes nucleares em escala total, altamente confiável sem testes prévios. Massa de HEU: aproximadamente 15 a 20 kg, aproximadamente 55 kg. Segurança intrínseca: exige mecanismos mecânicos complexos. A escolha foi puramente técnica. Um dispositivo de implosão exige detonadores de ponte explosiva que disparem com uma simultaneidade de nanosegundos. A África do Sul não tinha acesso a esses componentes e não podia se dar ao luxo de realizar testes nucleares atmosféricos ou subterrâneos, que seriam detectados por satélites de monitoramento de infravermelho e sismógrafos globais. O design de canhão é balística pura. Um projétil de urânio é disparado dentro de um cano de aço contra um alvo fixo de urânio. Quando se encontram, formam uma massa supercrítica. Engenharia de segurança. O paradoxo do armazenamento. Mas aqui os sul-africanos inovaram de uma forma que os americanos nunca precisaram em 1945. A Little Boy era perigosa. Ela foi montada quase totalmente durante o voo para Hiroshima porque qualquer acidente com um avião poderia causar uma detonação nuclear acidental. A África do Sul, porém, precisava de armas que pudessem ficar estocadas por anos em bunkers, prontas para serem movidas em estradas ou montadas em aviões Buccaneer ou mísseis Jericho modificados, o programa RSA. A solução de engenharia foi a fragmentação de segurança. Cada bomba era dividida em duas seções físicas independentes. A unidade frontal, contendo o alvo de urânio e os refletores de nêutrons. A unidade traseira, contendo o projétil, o cano e a carga propelente. Essas duas metades eram guardadas em cofres separados, com códigos de acesso divididos entre 3 ministros e o chefe de Estado. Além disso, os engenheiros da Armscor, a gigante estatal de armamentos, inseriram um sistema de segurança mecânico dentro do cano. Furos de alívio de pressão eram perfurados no cano para que, se a carga propelente disparasse acidentalmente por causa de um incêndio no bunker, os gases escapassem sem impulsionar o projétil com velocidade suficiente para a criticidade. Somente no momento do armamento de combate é que um cilindro rotativo fechava esses furos, permitindo que o cano atingisse a pressão total de disparo. O mistério dos nêutrons, a aposta na física pura. Um dos detalhes técnicos mais fascinantes do programa sul-africano foi a eliminação do iniciador de nêutrons. Normalmente, armas nucleares usam uma pequena fonte de nêutrons, como polônio-berílio, para garantir que a reação em cadeia comece exatamente no momento da compressão máxima. No entanto, esses iniciadores têm vida útil curta e exigem manutenção constante. Os engenheiros de Pretória fizeram cálculos de Monte Carlo exaustivos e chegaram a uma conclusão audaciosa. Eles não usariam um iniciador. Eles confiariam nos nêutrons de fundo, partículas geradas pela fissão espontânea do próprio urânio-235 ou por raios cósmicos. Os cálculos mostravam que com a massa de urânio que estavam usando, 55 quilos enriquecidos a 80 a 90%, a probabilidade de uma detonação bem-sucedida em milissegundos após o contato era superior a 99,9%. Houve um debate técnico intenso. Alguns temiam uma pré-detonação que reduzisse o rendimento de 15 quilotons para apenas 1 quiloton. Mas, para uma arma de dissuasão estratégica, 1 quiloton ainda era o suficiente para vaporizar um centro de comando inimigo. Verticalização total. O complexo Circle era o epítome da integração vertical. Sob o mesmo teto, eles tinham fundição de precisão e metalurgia de urânio, laboratórios de eletrônica para os sistemas de armamento e disparo, prensas para o refletor de tungstênio, que pesava centenas de quilos e servia para rebater os nêutrons de volta para o núcleo, células de teste para o propelente de cordite modificado.
No auge, apenas cerca de 40 engenheiros e técnicos tinham acesso total ao edifício Circle. Eles trabalhavam em um regime de segregação de informações tão rígido que um especialista em eletrônica de disparo raramente falava com o metalúrgico que fundia os cones de urânio. A segurança não era apenas física, era estrutural. O urânio era pesado ao miligrama todas as manhãs ao sair do cofre e todas as tardes ao retornar. Até as aparas de usinagem e o pó de metal eram coletados, pesados e enviados de volta a Pelindaba para recuperação. Nada era perdido. O resultado dessa disciplina técnica foi a conclusão do primeiro dispositivo qualificado para combate em 1982. A África do Sul agora era uma potência nuclear de fato, embora o mundo apenas suspeitasse. O que o regime não esperava era que, no momento em que alcançaram a perfeição técnica, o cenário geopolítico começaria a desmoronar, transformando esses triunfos de engenharia em passivos políticos perigosos. A Ordem de 1989 não era apenas política, era um desafio final de engenharia reversa: desinventar a bomba. Agosto de 1987. No interior da sala de montagem do edifício Circle, um técnico da Armscor assina um livro de registros oficial com uma caneta tinteiro preta. Cada entrada é feita com caligrafia meticulosa. Ele acaba de certificar o primeiro modelo de produção totalmente qualificado do arsenal nuclear da África do Sul. O dispositivo não tem um nome pomposo, é identificado apenas por um número de série. Pesa exatamente 1000 kg, tem 1,8 metros de comprimento e 65 cm de diâmetro. Dentro dele, o núcleo de urânio e o refletor de tungstênio estão selados sob vácuo. Este momento representa o ápice de 2 décadas de isolamento científico. A África do Sul não possui apenas a bomba. Ela possui um sistema de armas industrializado, repetível e seguro. Mas para que serve uma arma que ninguém sabe que você tem? Aqui entra a psicologia da dissuasão e a complexa estratégia das 3 fases que governava o pensamento militar em Pretória. A doutrina nuclear sul-africana era única no mundo. Ao contrário do ZIUA ou da URSS, que baseavam sua força na destruição mútua assegurada, o objetivo sul-africano era a chantagem estratégica defensiva. A estratégia dividia-se em 3 etapas de escalada. Fase 1. Ambiguidade estratégica. O governo não confirma nem nega a posse de armas nucleares, criando uma incerteza que desencoraja ataques diretos de coalizões convencionais. Fase 2. Revelação privada. Se o território nacional fosse ameaçado por forças externas, especialmente a influência soviética em Angola, o governo revelaria a existência das armas secretamente às potências ocidentais, especificamente aos EUA, exigindo intervenção diplomática ou militar em troca da não utilização das bombas. Fase 3. Demonstração pública. Se a fase 2 falhasse, a África do Sul realizaria um teste nuclear subterrâneo público para demonstrar sua capacidade técnica, seguido de uma ameaça direta de uso em campo de batalha como último recurso. Para tornar a fase 3 crível, a engenharia precisava de um palco. Esse palco era Vastrap, no deserto do Kalahari. Vastrap, o monumento ao segredo. Em 1977, anos antes da primeira bomba estar pronta, o exército sul-africano perfurou 2 poços profundos no solo arenoso do Kalahari. O poço principal tinha 385 metros de profundidade, o secundário 216 metros. A logística para esconder essas perfurações dos satélites espiões foi um pesadelo de engenharia civil. Eles ergueram hangares imensos sobre os buracos, alegando serem depósitos de munição convencional. No entanto, em agosto de 1977, satélites de reconhecimento soviéticos Cosmos detectaram as torres de perfuração e as assinaturas térmicas. Os soviéticos alertaram os americanos e uma pressão diplomática sem precedentes forçou a África do Sul a selar os poços com tampas de concreto. Os poços de Vastrap permaneceram dormentes por 10 anos, mas os engenheiros nucleares nunca pararam. Eles precisavam garantir que a bomba funcionaria sem nunca testá-la. Para isso, criaram o Chiqueiro, Pigsty, uma câmara de teste de balística interna no edifício Circle. Lá, eles disparavam projéteis de urânio natural, U-238, que têm as mesmas propriedades mecânicas do U-235, mas não é físsil, contra alvos de aço.
Usando câmaras de ultravelocidade e sensores piezoelétricos, eles mediram a velocidade do projétil, 1000 metros por segundo. A essa velocidade, o tempo de montagem da massa crítica era de milissegundos, garantindo que a explosão ocorresse antes que o calor da reação em cadeia desintegrasse o dispositivo prematuramente. A rotina da morte silenciosa. A vida no complexo Circle, em 1988, era de uma normalidade assustadora. Os cerca de 40 técnicos e engenheiros seguiam uma rotina industrial rigorosa. O urânio, o metal mais caro do mundo, era tratado com uma contabilidade que faria inveja a bancos suíços. Inventário matinal. Às 7h30, os lingotes de HEU, urânio altamente enriquecido, eram retirados dos cofres individuais. Cada peça era pesada em balanças eletrónicas calibradas até 0,01 gramas. O voo dos chips. Durante a usinagem, cada grama de resíduo metálico era coletado por sistemas de sucção com filtros EPA. Se o balanço de massa no fim do dia indicasse a perda de 1 grama de urânio, ninguém saía do prédio. O sistema de ventilação era revistado, os filtros eram incinerados para a recuperação do metal. Psicologia do segredo. Os funcionários eram proibidos de usar termos como bomba ou nuclear em comunicações externas. Referiam-se aos dispositivos como unidades ou cargas de vídeo. O isolamento social era total, o álcool era monitorado e qualquer sinal de instabilidade emocional resultava na remoção imediata do projeto. Em 1989, o programa havia atingido sua maturidade técnica. Eles tinham 6 dispositivos prontos para uso, configurados para serem lançados por bombardeiros Blackburn Buccaneer da Força Aérea Sul-Africana, SAAF. A precisão do rendimento era calculada entre 10 e 18 quilotons. No entanto, no horizonte político, as placas tectónicas estavam se movendo. A virada. O fim do tabuleiro de xadrez. Novembro de 1989. O muro de Berlim cai. O comunismo soviético está em colapso. As tropas cubanas começam a deixar Angola. De repente, a ameaça existencial que justificava o custo e o perigo do programa nuclear desapareceu. O novo presidente, F.W. de Klerk, percebeu que o arsenal nuclear era agora um passivo geopolítico. Se a África do Sul fizesse a transição para um governo de maioria negra liderado por Nelson Mandela, o mundo ocidental jamais aceitaria uma bomba negra no sul da África. Ao mesmo tempo, o regime de apartheid não queria que as armas caíssem em mãos de um governo revolucionário. A ordem de Klerk foi um choque galvânico para os engenheiros do Circle. Destruam tudo. A partir de fevereiro de 1990, o processo de engenharia foi invertido. Mas desmantelar uma bomba nuclear é tão perigoso quanto construí-la. Você não pode simplesmente desmontar os parafusos. O urânio metálico, após anos sob vácuo e radiação alfa interna, pode ter desenvolvido tensões estruturais. A remoção dos refletores de tungstênio exigia ferramentas de precisão para evitar qualquer faísca que pudesse inflamar os resíduos pirofóricos de urânio. A equipe de desmantelamento criou um protocolo de destruição verificável. Eles fotografaram cada estágio da desmontagem. Os componentes eletrónicos foram moídos até virarem pó. Os canos dos canhões foram cortados com serras de fita industriais em segmentos inutilizáveis. Mas o verdadeiro desafio técnico era o urânio. Como desfabricar o metal da bomba? Os cones e cilindros de urânio foram levados de volta para Pelindaba, onde foram colocados em fornos de indução a vácuo. Sob uma temperatura de mais de 1132 graus Celsius, o urânio físsil derreteu, perdendo sua forma geométrica assassina e tornando-se novamente lingotes brutos de armazenamento. Este foi o primeiro desmantelamento nuclear voluntário da história. Mas havia uma peça final no quebra-cabeça. Como convencer o mundo de que eles não estavam escondendo uma 7ª bomba em algum túnel secreto no deserto? A engenharia da destruição estava prestes a encontrar a ciência da verificação forense. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, estava a caminho, e eles viriam com espectrômetros de massa e uma desconfiança absoluta. O que eles encontrariam mudaria para sempre a forma como o mundo monitora o átomo. Novembro de 1991. Uma brisa seca sopra sobre o complexo de Valindaba, nos arredores de Pretória. Uma equipe de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, atravessa os portões de segurança máxima.
Eles são físicos nucleares, químicos e engenheiros de sistemas vindos de todo o mundo. O líder da equipe para o chão e observa o silêncio sepulcral das instalações. O governo sul-africano acabara de assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, como um Estado não detentor de armas, mas havia um elefante branco na sala. A África do Sul declarara a posse de quase 400 quilos de urânio altamente enriquecido, HEU, em forma metálica. Era material suficiente para construir 7 ou 8 bombas do tipo Hiroshima. O problema central que definiria esta fase da história não era apenas político, era um desafio de engenharia forense sem precedentes. Como provar que um país que afirma ter destruído seu arsenal não está mentindo? Como verificar o que foi apagado? Começava aqui a auditoria do átomo, o processo de verificação mais complexo já tentado na história da salvaguarda nuclear. Os inspetores enfrentavam uma charada técnica. A África do Sul alegava que o urânio enriquecido fora produzido apenas para fins de pesquisa e como combustível para o reator Safari 1. No entanto, o nível de enriquecimento acima de 80% dizia o contrário. Para os técnicos da AIIA, a tarefa era reconstruir passo a passo toda a história operacional da planta Y, a instalação de enriquecimento aerodinâmico, para ver se os números batiam. Eles precisavam de um balanço de massa isotópica. Na física nuclear, este é o equivalente a uma auditoria bancária, mas com átomos. A equação fundamental era simples. F vezes XIF igual a P vezes XIP mais T vezes XIT, onde F é a alimentação de urânio natural, P é o produto enriquecido, T são as caudas, resíduos empobrecidos, e o X representam as concentrações do isótopo U-235. Mas na prática, em uma planta que operou por quase 2 décadas com uma tecnologia experimental de parede estacionária, as variáveis eram caóticas. A engenharia forense da planta Y, os engenheiros sul-africanos, agora agindo com uma transparência que beirava o desespero para serem acreditados, abriram seus arquivos secretos. Os inspetores mergulharam em milhares de registros diários de operação. Eles analisaram a disponibilidade dos módulos separadores, as taxas de fluxo de gás hidrogênio e hexafluoreto de urânio, UF6, e as quedas de pressão nos compressores. Cada um dos milhares de tubos de separação de 1 centímetro de diâmetro tinha uma eficiência de separação de aproximadamente 1,1. Para atingir 80% de enriquecimento, o urânio precisava percorrer milhares desses tubos em uma cascata complexa. A AIIA utilizou modelos matemáticos avançados para simular a produção teórica da planta Y ao longo de sua vida útil. Se a planta tivesse produzido 450 kg de HEU, mas o governo declarasse apenas 400 kg, onde estariam os 50 kg restantes? Essa incerteza do balanço de material, MUF, era o que tirava o sono dos inspetores. Cada grama não contabilizada poderia representar um núcleo de arma escondido. Eles coletaram amostras ambientais de cada centímetro da planta. Usando espectrometria de massa por ionização térmica, TIMS, eles conseguiram detectar átomos individuais de urânio presos em dutos de ventilação. A análise dessas partículas revelou a assinatura isotópica exata do processo de enriquecimento sul-africano, confirmando que o material declarado era compatível com a infraestrutura existente. A Confissão de 1993. A mudança de jogo. Enquanto a auditoria técnica avançava, uma bomba diplomática explodiu. Em 24 de março de 1993, o presidente F. W. de Klerk subiu à tribuna do Parlamento e admitiu o que todos suspeitavam, mas ninguém podia provar. A África do Sul, de facto, construíra 6 armas nucleares funcionais e uma 7ª estava em montagem quando o programa foi encerrado. Ele afirmou que todas haviam sido destruídas antes da adesão ao TNP. Este anúncio mudou o foco da missão da AIIA de verificação de inventário para desmantelamento forense. Os inspetores agora tinham permissão para visitar o edifício Circle. Quando entraram nas instalações que outrora abrigavam a montagem das bombas, encontraram um prédio vazio, convertido para fins comerciais civis. As paredes haviam sido pintadas, as máquinas de usinagem limpas, mas a engenharia deixa rastros permanentes. Os inspetores focaram na metalurgia. Eles encontraram o laboratório de galvanoplastia, onde os núcleos de urânio recebiam seu banho de níquel para evitar a corrosão.
Embora os tanques tivessem sido removidos, a análise química dos drenos e do solo sob o piso de concreto revelou traços microscópicos de níquel e urânio, com o exato enriquecimento de 80%. Era a prova física de que componentes de armas haviam sido fabricados ali. O mistério da sétima bomba e os poços de Vastrap. A equipe de inspeção seguiu para o deserto do Kalahari, na base aérea de Vastrap. Eles precisavam verificar a destruição dos poços de teste nuclear. O que encontraram foi uma operação de engenharia de negação deliberada. Os sul-africanos haviam preenchido os poços de 385 e 216 metros com concreto armado e colapsado as seções superiores. Os inspetores usaram câmeras de descida profunda e sensores sísmicos para confirmar que os buracos estavam inutilizáveis. Não havia sinal de que qualquer dispositivo nuclear tivesse sido detonado. As paredes dos poços não apresentavam a vitrificação característica de um teste bem-sucedido. Isso confirmava a alegação de que a África do Sul nunca realizou um teste nuclear atmosférico ou subterrâneo. Um triunfo da confiança na engenharia teórica e nos testes de balística do chiqueiro. A parte mais tensa da verificação humana ocorreu durante as entrevistas com os engenheiros da Arms Corps. Os inspetores da AIIA eram veteranos de missões no Iraque de Saddam Hussein, acostumados com mentiras e ofuscação. No entanto, os sul-africanos apresentaram os livros de história da construção, Build History Logbooks. Cada arma tinha um diário de bordo que documentava cada parafuso, cada grama de explosivo e cada componente de urânio, com números de série e assinaturas de controle de qualidade. Os inspetores realizaram uma correlação cruzada entre registros de produção de HEU em Valindaba, registros de transferência para o edifício Circle, registros de montagem e desmontagem das armas, registros de fusão dos lingotes devolvidos. O resultado foi uma precisão matemática assombrosa. A massa total de urânio devolvida a Pelindaba sob salvaguardas internacionais batia com a massa necessária para fabricar as 7 armas descritas nos manuais técnicos. A África do Sul havia conseguido o impossível, provar um negativo através da excelência documental e da transparência técnica radical. O legado do medo e da precisão. O impacto desse processo na engenharia de salvaguardas global foi imenso. A AIEA aprendeu que para monitorar um programa nuclear não basta olhar para os reatores, é preciso olhar para a metalurgia, para o consumo de eletricidade e para a química fina. A África do Sul provou que uma nação pequena e isolada podia construir armas de destruição em massa com menos de 1% do seu orçamento de defesa, usando tecnologia que muitos consideravam ineficiente. Mas também provou que o mesmo rigor de engenharia usado para construir a bomba poderia ser usado para desmantelá-la de forma irreversível. Por volta de 1994, a AIEA emitiu seu veredito final. O programa nuclear da África do Sul estava morto. Mas o conhecimento técnico não desaparece. As lições aprendidas em Valindaba e no edifício Circle sobre enriquecimento aerodinâmico e metalurgia do urânio permaneceriam como um lembrete sombrio de quão baixo é o limiar técnico para a aniquilação, uma vez que se domina a química do urânio. O capítulo final desta história, no entanto, não termina com destruição, mas com a transformação de uma infraestrutura de guerra em uma das indústrias de medicina nuclear mais importantes do planeta, onde o urânio que antes ameaçava cidades passou a ser usado para salvar vidas em hospitais ao redor do globo. Mas antes disso, o mundo precisava lidar com as 400 quilos de urânio físsil que ainda restavam em solo sul-africano. Maio de 1994, Nelson Mandela sobe os degraus dos Union Buildings em Pretória para assumir a presidência de uma nova África do Sul. Enquanto o mundo celebra o fim do apartheid, a poucos quilômetros dali, em Pelindaba, uma herança invisível e perigosa do regime anterior permanece trancada em cofres de aço inoxidável, aproximadamente 400 quilos de urânio altamente enriquecido, HEU. Este é o capítulo final da Odisseia Nuclear Sul-Africana, onde a engenharia da destruição se transforma na engenharia da vida e onde as lições técnicas de um programa secreto tornam-se o padrão ouro para a segurança global. O que resta hoje não são bombas, mas uma infraestrutura que redefine o papel de uma nação nuclear. Mas a transição de Estado pária com armas para líder em medicina nuclear exigiu uma reengenharia total, não apenas política, mas molecular.
O legado técnico, a ciência da verificação permanente. O sucesso da verificação sul-africana não terminou com a saída dos inspetores em 1994. Ele gerou o que a AIEA chama hoje de Protocolo Adicional. Antes da África do Sul, as inspeções nucleares eram focadas apenas em verificar se o material declarado estava onde o país dizia estar. Após o caso de Pelindaba, a AIEA percebeu que precisava de autoridade para procurar por instalações não declaradas. A engenharia forense desenvolvida para auditar a planta Y e o edifício Circle tornou-se o manual de instrução para lidar com programas nucleares em todo o mundo. A técnica-chave foi o refinamento da espectrometria de massa por ionização térmica, TIMS. Através dela, os inspetores conseguem hoje analisar uma única partícula de poeira de 1 microns e determinar não apenas o nível de enriquecimento, mas a assinatura de processo, uma espécie de DNA técnico que revela se o urânio foi enriquecido por centrífugas, difusão ou pelo método aerodinâmico sul-africano. A África do Sul provou que, na era nuclear, é impossível apagar completamente os rastros de engenharia. Cada compressor, cada válvula e cada selo mecânico retém átomos que contam a história do que passou por eles. De armas a isótopos, a reengenharia do Safari 1. A maior virada técnica, porém, ocorreu no reator Safari 1. Durante a era das armas, este reator de 20 megawatts era alimentado por urânio altamente enriquecido a 90%, o mesmo grau usado nas bombas. Com o fim do programa militar, a África do Sul enfrentou um dilema de engenharia. O que fazer com a expertise nuclear acumulada? A resposta foi a conversão para a produção de radioisótopos médicos, especificamente o molibdênio 99, 99MO. O 99MO é o pai do tecnécio 99M, o isótopo mais utilizado no mundo para diagnósticos de câncer e doenças cardíacas. No entanto, produzir 99MO em larga escala exige uma proeza técnica. Você deve irradiar alvos de urânio dentro do reator e, em seguida, processá-los quimicamente para extrair o isótopo puro. Inicialmente, a África do Sul utilizava alvos de HEU, urânio de grau militar, para isso. Mas em um movimento técnico audacioso em 2005, os engenheiros sul-africanos decidiram converter todo o processo para urânio de baixo enriquecimento, LEU, com menos de 20% de U-235. Componente era das armas, HEU. Era médica, LEU. Enriquecimento maior que 80% a 90% menor que 20%. Objetivo: destruição de cidades. Diagnóstico médico, risco de proliferação altíssimo mínimo, eficiência química alta, requer alvos mais densos. Exportierabhaftability. Esta conversão foi um desafio da engenharia de materiais. Como o LEU tem menos átomos físseis por grama, os engenheiros da NTP Radioisotopes, uma subsidiária da AEC sul-africana, tiveram que desenvolver alvos de urânio muito mais densos para manter a mesma taxa de produção de isótopos. Eles redesenharam a termodinâmica dos alvos e os processos de separação química em células quentes robotizadas. Hoje, a África do Sul fornece cerca de 20% da demanda global de molibdênio 99, salvando milhões de vidas anualmente. O urânio que outrora fora destinado a vaporizar centros urbanos agora circula nas veias de pacientes em hospitais de Nova York, Londres e Tóquio. A segurança do tesouro nuclear. Apesar do desmantelamento das bombas, os 400 kg de HEU metálico ainda existem. Eles estão armazenados em um local conhecido como Vila das Canoas, em Pelindaba, guardados em cofres subterrâneos sob vigilância constante da AIEA. Em 2007, este estoque foi alvo de uma tentativa de invasão por um grupo armado altamente treinado. O incidente, que durou 45 minutos, testou a segurança física do local. Embora os invasores não tenham chegado perto do material nuclear, o evento serviu como um lembrete técnico. O conhecimento e o combustível de um programa nuclear são eternos. A engenharia de segurança nunca termina, ela apenas muda de alvo.
A pressão internacional, liderada pelos Estados Unidos, busca convencer a África do Sul a converter esse estoque de HEU em HELIEU através de um processo de downblending, mistura com urânio natural ou empobrecido. Tecnicamente, isso envolveria fundir novamente os lingotes e diluir a concentração de U-235. A África do Sul, no entanto, mantém esse material como uma reserva estratégica para sua indústria de isótopos, tratando-o como um ativo soberano e técnico. Conclusão: a engenharia como escolha moral. A história nuclear da África do Sul é, em última análise, uma demonstração de que a engenharia não possui moralidade intrínseca. Ela é uma ferramenta moldada pela intenção política. Os mesmos engenheiros que resolveram o impossível problema da vedação de eixos em compressores de UF6 foram os que projetaram os sistemas de segurança que impediram uma detonação acidental. Os mesmos técnicos que fundiram núcleos de armas tornaram-se especialistas em purificar isótopos médicos. Os números finais do programa são testemunho da eficiência técnica sob pressão. Custo total: aproximadamente 800 milhões de reais. Menos de 1% do gasto militar total. Equipe principal: menos de 100 cientistas e engenheiros séniores. Tempo de produção: 5 anos para a primeira arma qualificada, 1982 a 1987. Tempo de desmantelamento: menos de 18 meses, 1990 a 1991. A África do Sul permanece como o único país a construir armas nucleares de forma independente e depois destruí-las voluntariamente. O legado para o presente é uma lição de realismo técnico. O segredo da bomba não reside em equações complexas que estão em qualquer livro de física, mas na capacidade industrial de enriquecer o urânio e na meticulosidade da metalurgia. Se uma nação isolada e com recursos limitados pôde fazer isso há 40 anos, a barreira para outros Estados hoje é puramente uma questão de vontade política e acesso a materiais. Ao olharmos para Pelindaba hoje, o nome "O assunto está encerrado" adquire um novo significado. O assunto das armas está, de fato, encerrado. Mas o assunto da engenharia nuclear, da verificação e da responsabilidade científica continua mais aberto do que nunca. A África do Sul não apenas construiu e destruiu a bomba. Ela ensinou ao mundo como monitorar a linha ténue entre o uso pacífico e o militar do átomo. O brilho técnico que uma vez iluminou as sombras do regime de apartheid agora brilha nas telas de equipamentos de diagnóstico médico, provando que o maior triunfo da engenharia sul-africana não foi a explosão que nunca aconteceu, mas a transparência que permitiu ao mundo confiar novamente em seus cientistas. A história da bomba sul-africana é a prova definitiva de que na ciência como na política, o que foi construído pode ser desfeito, desde que a engenharia da paz seja tão rigorosa quanto a engenharia da guerra.